Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Um estudo divulgado pela Universidade de São Paulo aponta indícios que colocam Porto Alegre como a terceira no país em sensação de violência. Para abordar os delitos praticados nas grandes cidades, suas causas e consequências, convidamos o promotor de justiça, Amilcar Macedo. Doutor Amilcar, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Muito obrigado, o prazer é meu também. Então vamos iniciar falando justamente sobre essa pesquisa, como o senhor avalia essa pesquisa da USP? Bom, essa pesquisa é muito importante porque ela tem de servir de balizador para as secretarias de segurança dos estados, né, montarem seus planos estratégicos de segurança. Notadamente, quando um determinado candidato se lança a prefeito ou até mesmo a governador do estado, ele tem de ter um plano de segurança bem delineado, e esta pesquisa ela entra, digamos assim, com muita suavidade e encaixa como uma luva naquilo que nós precisamos para verificar realmente quais são as causas da criminalidade, o que a população está pensando da criminalidade, como as pessoas que estão lá na ponta, lá nos bairros, que estão efetivamente sofrendo a ação dos criminosos, estão pensando a criminalidade. Isso do ponto de vista, né, daquele que está lá vivendo nos bairros, na periferia. Isto tem de ser muito importante para os planos de prevenção à criminalidade. Agora, doutor Amilcar, essa sensação de violência que estamos falando aqui, ela não está ligada apenas às pessoas que foram vítimas, digamos assim, do crime. Qualquer pessoa ela pode sentir esse clima de violência. Sim, na verdade, nós sabemos, né, que as pessoas são influenciadas principalmente pelos meios de comunicação. A imprensa, e não vai nenhuma crítica à imprensa, esse é o papel da imprensa, a imprensa, via de regra, noticia o acontecimento de um crime, como foi o caso, aqueles casos de homicídios em São Paulo, né? O caso Richthofen, o caso Nardoni, agora o caso da viúva do York, enfim. Nesses casos mais importantes, a imprensa também tem divulgado o resultado do julgamento com as condenações, mas sempre nesses casos mais importantes. Na maioria dos casos, a imprensa noticia o acontecimento ou a apreensão pela polícia de determinada droga ou a apreensão pela polícia de determinada bandido que estaria atuando num determinado espaço geográfico, mas não anuncia depois a condenação dessas pessoas. E isto causa, às vezes, na pessoa, uma sensação de insegurança que, na verdade, não necessariamente ela pode estar no mesmo nível da insegurança que atua naquele espaço geográfico, né, num determinado momento. Agora, esses estudos ajudam, de alguma forma, quem trabalha na área de segurança, mas ajudaria também a preparar programas de prevenção ao crime? Sim, como eu já mencionei inicialmente, né, esse estudo ele tem de servir para isso. Se não servir para isso, bom, nós estamos jogando uma ferramenta dessa fora, né, quando deveríamos efetivamente nos preocupar com isso. Veja bem assim, ó, Porto Alegre ostenta hoje o terceiro lugar das capitais que foram pesquisadas, essas 11 capitais que foram pesquisadas, ostenta o terceiro lugar em sensação de insegurança. No entanto, quando nós vamos verificar a quantidade de homicídios por cada 100 mil habitantes, nós vamos ver que Porto Alegre não está em terceiro, Porto Alegre está em sétimo. Então, não bate a quantidade de homicídios por cada 100 mil habitantes com a sensação de insegurança. Claro que ela diminuiu, foi 98%, era 98% em 1999. Em 2010 ela caiu para 82%, 82, alguma coisa por cento. Tá? Mas isto é importante, Marco, porque nós tínhamos praticamente 100% que imaginavam que a capital era insegura. Hoje nós temos 82%. E outro dia eu participei de um debate sobre isso
e uma das pessoas disse assim, bom, mas diminuiu a sensação de insegurança. Sim, 10 pessoas em cada 10 achavam que era insegura, agora 8 pessoas em cada 10 acham que é insegura. Quer dizer, quando 8 pessoas em cada 10 acham que um determinado espaço geográfico é inseguro, as autoridades têm de se preocupar com isso. Claro. Agora, outra curiosidade dessa pesquisa, doutor Amilcar, é que Porto Alegre está entre aquelas cidades onde a população, além de revidar a violência, sim, tem a arma como instrumento, né, de defesa. Exatamente. Na verdade, assim, Marco, um dado significativo dessa pesquisa, né, principalmente ligado a Porto Alegre, é que em 1999, apenas 4% das pessoas achavam ou entendiam que era conveniente se matar pessoas indesejadas. Já em 2010, 13,8% das pessoas acham ser possível, ser conveniente, matar pessoas indesejadas. Então nós tivemos um acréscimo aqui nesta sensação de pessoas que entendem e aprovam o uso da violência de mais de 400%. Isso significa o quê? Mais de 400% das pessoas entendem que é possível matar alguém que seja, naquele espaço geográfico, seja uma pessoa indesejada. Isso tem de preocupar as autoridades. Certamente naquele espaço geográfico onde foi realizada a pesquisa, e a pesquisa nos mostra isso, ali a sensação de segurança cresceu e cresceu muito. Então nós temos que, as autoridades de segurança têm que se preocupar que naquele espaço geográfico está faltando policiamento, está faltando investigação dos crimes que lá acontecem. Claro. E o senhor tem uma ideia da taxa de homicídios em Porto Alegre? Sim, Porto Alegre teve, nos últimos 10 anos, né, teve um pico, que foi em 2008, de 39,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Essa taxa teve uma variação de 45% nesse período, e hoje ela se encontra numa taxa de 32,4% para cada 100 mil habitantes. Está na mesma média de cidades como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nós temos uma média equiparável aos Estados Unidos. Ainda assim, ela é alta, né? Se nós verificarmos na pesquisa, São Paulo tem uma média, tem uma taxa de 13 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nós estamos com uma taxa maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas assim mesmo estamos em 7º lugar nestas 11 capitais que foram pesquisadas. E as mais violentas são Porto Velho, né, Belém, essas figuram assim como as mais violentas, com taxas superiores a 50 homicídios para cada 100 mil habitantes, o que deve ser preocupação das autoridades de segurança pública. Claro. E o índice, doutor Amilcar, de resolutividade desses homicídios, como está? Pois é, Marco. Isso é um problema muito sério. O CNJ, há uma semana atrás, divulgou dados, né, com a doutora Thaís, divulgou dados no sentido de que, com relação aos homicídios, apenas 6% dos inquéritos instaurados para apurar homicídios obtiveram a autoria. Isso nos dá a real dimensão de que está faltando investigação. A polícia não está investigando, não está sendo efetiva. Tá? O resultado da investigação ele é muito baixo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2011, segundo dados apresentados pelo Procurador-Geral de Justiça na Assembleia Legislativa do Estado, o Ministério Público recebeu algo em torno de 272 mil inquéritos. Apenas isso contando todos os crimes, não só o homicídio. Desse total, Marco, 19,6% resultaram em denúncias. Mais de 1/3 desses inquéritos voltaram para as delegacias com pedido de diligências. Mais de 50% desses inquéritos foram arquivados, ou por várias causas, ou por estar extinta a punibilidade, ou por estarem, uma boa parte deles, sem autoria identificada. Se nós atentarmos que a grande maioria dos inquéritos que chegam nas promotorias advém de prisões em flagrantes,
e eu te diria pela experiência que eu tenho de promotoria, de cada 10 inquéritos que aportam na promotoria, entre 7 e 8 advêm de flagrantes realizados pela Polícia Militar, nós chegamos à conclusão de que a investigação policial, o índice, né, a taxa de investigação, ela é muito baixa. Nós precisamos mudar isto assim com uma rapidez enorme. As polícias estão investigando, a Polícia Civil investiga muito pouco, muito provavelmente pela falta de condições. Né? Não estamos aqui falando, evidentemente, em prevaricação, ou não investiga porque não quer. Não, não é isso. Não investiga porque não tem condições de investigar, ou porque não tem pessoas para investigar, ou porque ainda está acostumada à investigação do século passado, né? de se pensar em investigar apenas com prova testemunhal, né? Nós temos que melhorar a investigação. Claro. E com tudo isso que o senhor está dizendo, ainda querem tirar o poder de investigação do Ministério Público. Pois na verdade, agora, na semana passada, uma matéria que foi realizada pelo Fantástico mostrou bem a importância da investigação do Ministério Público, né, quando descobriu aqueles policiais que estavam vendendo liberdade dentro da delegacia de polícia, muito provavelmente com o envolvimento de um delegado de polícia. Se nós tirarmos essa investigação do Ministério Público, casos como esse ficarão esquecidos, não serão investigados. Claro. E por que, doutor Amilcar, existe essa sensação de violência, de tristeza no país, nas grandes cidades? Por que há isso? Falta investimento, falta gestão? Eu concordo com essa tua colocação. Me parece que falta gestão, fundamentalmente. Né? Para tu teres uma ideia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, as viaturas da Polícia Militar ainda usam rádios analógicos, detectáveis pelas quadrilhas, né? Que tem lá um rádio, bota na frequência da polícia e está escutando o que a polícia está fazendo. Quer dizer, falta investimento. Né? Eu me lembro bem que em um período de 10 anos, a contar do final dos anos 90, Bogotá tinha uma taxa de mais de 70 homicídios por cada 100 mil habitantes. Em 2 mandatos de um determinado prefeito, ele reduziu essa taxa de 70 para cada 100 mil para algo em torno de 20 a 22 homicídios para cada 100 mil. Mas houve fundamentalmente aí, em Bogotá, que é um exemplo que não se pode deixar de levar em consideração, um implemento que era de 5 milhões de dólares ano em segurança pública, passou para 54 milhões de dólares ano em segurança pública. Evidente que houve apoio dos Estados Unidos, né, mas nós precisamos investimento na polícia. Não só investimento em termos de equipamentos, mas investimento em termos de treinamento de policiais, né, treinar os policiais para atividades de polícia comunitária, né, para que a população, que foi verificado nessa pesquisa da USP, não veja o policial como um inimigo, mas o policial como um amigo, onde ele possa passar informações àquele policial sobre como é a segurança naquela determinada localidade. Isso é de suma importância. Né? Se nós não fizermos isso, nós não vamos debelar criminalidade nenhuma. Em Bogotá, por exemplo, houve um engajamento da prefeitura municipal. Em todas as constituições da América do Sul, nós vamos verificar que sempre a segurança pública é uma questão de União e Estados, jamais dos municípios. Bogotá inverteu essa lógica, implementou o município também na segurança pública, não só se preocupando em implementar recursos para a área de segurança, mas também para a Secretaria de Cultura, realizando outras atividades na comunidade, realizando situações em que o egresso do sistema penitenciário tenha um emprego quando sair do sistema penitenciário. Isso tudo foi feito em Bogotá, claro. E os resultados estão aí. Claro. E nos dias de hoje, doutor Amilcar, a tecnologia seria, digamos assim, uma das aliadas para inibir a criminalidade? Olha, eu não te diria que seria uma das aliadas. Eu penso que é a mais importante aliada para debelar a criminalidade. Se nós verificarmos a esmagadora maioria dos nossos inquéritos policiais, eles se baseiam em provas testemunhais. Os crimes acontecem lá no bairro e vem o inquérito com a prova testemunhal. Ora, o que acontece lá no bairro? Na maioria das vezes, na periferia das grandes cidades,
quem domina aquela região é o criminoso. Aquele sujeito que for lá e testemunhar contra ele, o Estado não oferece nenhuma segurança para essa pessoa. Então essa pessoa não vai testemunhar. Os delegados sabem disso, vige a chamada lei do silêncio. Então nós temos que esquecer, ou pelo menos não dar tanta importância à prova testemunhal, e verificarmos o que a tecnologia pode nos oferecer em termos de investigação. Claro. Melhorar a investigação para que nós não ficamos apenas dependentes do testemunho da pessoa que não vai testemunhar por medo. Mas ainda nessa questão, as técnicas de investigação, elas evoluíram? Sim, evoluíram. Nós temos no país a Lei 9.034, né, que traz técnicas de investigação, notadamente para o combate às organizações criminosas. Nós podemos elencar aqui a escuta telefônica, a ação controlada, né, que é aquela medida que se visa acompanhar o andamento do crime para só então, no momento apropriado e melhor para a obtenção da prova, abordar. Nós temos as interceptações ambientais, nós temos a infiltração de agentes. Nossa polícia usa muito pouco a infiltração de agentes, não sabe infiltrar. Não tem a expertise de infiltrar agentes. Nós precisamos fazer isso para tentarmos debelar essa criminalidade organizada. Claro. Uma outra questão, doutor Amilcar, lendo esses dias uma pesquisa, um estudo de um conselho de segurança mexicano, diz que o Brasil tem 14 das 50 cidades mais violentas do mundo. O que o senhor acha disso? Isso é preocupante, né? Eu também dei uma olhada nessa pesquisa. Porto Alegre até 2010, Porto Alegre e Rio de Janeiro até 2010 estava entre essas 10, né? Acabaram saindo no ano de 2011, mas isso deve ser de preocupação das autoridades. Né? Nós estamos com a Copa do Mundo daqui a 2 anos, o ano que vem temos a Copa das Confederações. Nós precisamos dar segurança, dar sensação de segurança para os nossos turistas. Tá? E chamando para uma questão local, Porto Alegre, por exemplo, experimentou agora no primeiro trimestre deste ano um aumento de quase 20%, 19,6% no aumento na taxa de homicídios. Houve um engajamento da Secretaria de Segurança Pública, deslocou policiais numa força-tarefa de várias cidades do interior do estado para compor uma força-tarefa para atuar na região metropolitana, em algumas cidades compreendidas entre as mais violentas, tipo Alvorada, Gravataí, Novo Hamburgo, enfim. Claro. E o que nós vimos de resultado? A taxa de homicídios, ao invés de diminuir, ela recrudesceu, ela aumentou. E as autoridades comemoravam esta semana que nas cidades onde os policiais foram retirados, não aumentou as taxas de criminalidade. Bom, isso não é que não tem nada para comemorar aí, né? Claro, se tivesse aumentado lá, bom, aí seria um fracasso total da operação. Então nós temos que repensar esse tipo de operação, porque só largar o policial lá na ponta, uma viatura fazendo ronda, sem ele ter nenhuma informação, sem ele ter nenhum elemento de inteligência que o apoie, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar gasolina fora. Claro. Nós vamos trabalhar sem eficiência e aí acontece o que está acontecendo. Ao invés de diminuir a taxa de homicídios, nós temos um aumento dessa taxa de homicídios que parece que chegou a 25%. Claro. Eu até tenho aqui para ilustrar, eu peguei as 10 cidades mais violentas do mundo. Sim. São Pedro Sula, Honduras, está em primeiro lugar, depois Suárez, México em segundo, Maceió, Brasil em terceiro, Acapulco, no México, quarto, Distrito Central, em Honduras, em quinto lugar, Caracas, Venezuela, sexto, Torreón, México, sétimo lugar, em oitavo, Chihuahua, no México, nono, Durango, também México, e décimo, Belém do Pará. Quer dizer, essas são as 10 cidades mais violentas do mundo. Né? E outro detalhe, nós estamos vivendo aí, véspera de Copa do Mundo, 7 das 12 cidades sedes da Copa estão listadas por essa ONG. Sim, isso é muito preocupante. Tu falas aí em Maceió, Maceió não entrou na pesquisa da USP, mas Belém entrou. Né? Belém, que consta aí nessa pesquisa como a 10ª capital, 10ª cidade mais violenta do mundo, é a primeira na pesquisa da USP. Maceió não entrou, talvez se tivesse entrado estaria em primeiro lugar. Isso é muito preocupante, se eu bem entendi aí, há várias cidades do México
né? E o motivo todos nós sabemos, né? O tráfico de entorpecentes no México domina grande parte das cidades. As cidades dominadas apenas pelo tráfico, né? As autoridades estão destituídas do seu poder, né? São dominadas pelos traficantes. E isso é que nós temos de ter essa preocupação, porque na pesquisa que foi realizada pela USP, Marco, dos levantamentos que foi realizado como causas da violência, né, dessa pesquisa da USP, nós vamos ver que é a venda de drogas, o consumo de drogas e a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Aparece nessa pesquisa da USP. Isto é muito importante porque, se nós verificarmos as cidades do México, nós também vamos verificar o grande implemento da violência causado pelo narcotráfico. Isto é apontado nessa violência da USP. Né? O consumo de drogas e a venda de drogas. Claro. Veja bem, nós estamos aí à beira de uma descriminalização pelo Congresso Nacional do uso de drogas. Claro. Né? Então nós estamos caminhando na contramão daquilo que as pessoas estão entendendo como seja importante para debelar a criminalidade. Só para pegar esse gancho, a droga hoje ela está em mais de 60%. Mais de 60% dos crimes cometidos. Não só dos crimes de homicídio, mas também os crimes voltados contra o patrimônio. Notadamente furtos, assaltos, a mão armada. Por quê? Porque o sujeito busca ali, e eu assistia agora São Paulo, essa onda de violência que está acontecendo em São Paulo contra policiais militares, né? Eu vi um especialista falando lá que os postos de gasolina, os mercados da periferia, eles funcionam como o caixa 24 horas da criminalidade. Os criminosos vão lá, assaltam, justamente para quê? Para a compra do entorpecente, notadamente crack, cocaína. Então, a droga ela está presente, como tu bem falaste, em mais de 60% dos crimes cometidos. Não só de homicídios, também de homicídios, e a grande maioria dos homicídios é em função da droga, mas fundamentalmente também voltados contra o patrimônio. E isto é alarmante, né? E no momento em que o Congresso fala abertamente em descriminalizar o uso da droga. No Brasil, aquele que usa a droga para proveito próprio, né, para consumo próprio, ele já não vai para a prisão. Apenas é taxado como crime, mas ele não vai para a prisão. O que ele vai é receber uma medida de tratamento. Bom, se nós descriminalizarmos essa conduta, né, que já não dá mais prisão, bom, aí o que nós vamos fazer com o drogado? Né? O drogado funciona como receptador no crime de furto ou de roubo. Né? Por que se pune o receptador? Exatamente para tentar diminuir a criminalidade voltada contra o patrimônio. Se eu não tiver o receptador, eu não vou ter o motivo para furtar ou para roubar. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutinhos para aquele recado em nome do Ministério Público, o senhor que é um estudioso aí da criminalidade, do direito penal. Bem, nos parece assim, nós temos que enfrentar as causas da criminalidade, não imaginando que nós só vamos debelar a criminalidade pela repressão policial. Isso está completamente fora de tudo aquilo que se estuda no mundo inteiro sobre debelamento de criminalidade. Tá? Nós, por exemplo, temos 4 bairros em Porto Alegre que foram instituídos, talvez aos moldes, né? Bem possível que aos moldes do que foi feito em Bogotá. Nós temos 4 bairros que foram instituídos em territórios de paz. Bom Jesus, Restinga, Rubem Berta e Lomba do Pinheiro. O que foram colocados nesses bairros? Restinga foi colocado um ônibus com 17 policiais. Isso é insuficiente. Não é colocando 17 policiais dentro de um ônibus que nós vamos debelar a criminalidade. Nós temos que ter um engajamento do município para colocar lá equipamentos de ordem de urbanismo, colocar lá, melhorar as condições das delegacias, da polícia, equipamentos públicos de saúde. Tá? Nós temos que ter um engajamento do município no combate, observatórios de criminalidade, para saber como a criminalidade está se movimentando, porque a criminalidade ela se movimenta, né? Ela é dinâmica, ela sai de um bairro e vai para outro. Né? Me parece que esta seria uma solução nos moldes daquilo que foi feito na Colômbia, né? E que deu certo. Se não caminharmos assim, Marco, eu acho que nós vamos só gastar dinheiro, investir em viaturas, investir em mais policiais e não vamos resolver o problema da criminalidade, vamos estar sempre fazendo mais do mesmo.
Ok, promotor de justiça Amílcar Macedo, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube /Ministério Público do Rio Grande do Sul. Na próxima semana voltaremos com mais um programa de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!